Olá, caro telespectador, bem-vindo a esta edição do nosso Moçambique no Coração. Cá estamos para lhe fazer companhia até bem perto das 13 horas. Eu espero que esteja devidamente preparado para esta viagem, que será super interessante. Uma viagem que não será só de conversa, mas também de muito aprendizado, porque tudo aquilo que foi escolhido e preparado minuciosamente para esta edição, claramente é pensando no nosso telespectador. Deixa-me, sem delongas, saudar aqui o meu companheiro de todas as manhãs, o Osvaldo, que também está do outro lado do estúdio, para saudar não só a mim, mas também a si, caro telespectador. Bom dia, Osvaldo. Bom dia, Neide. Bom dia, telespectador. Bom dia para si que nos vê dos 4 cantos do mundo. Sinta-se cumprimentado, como disse a Neide, seja bem-vindo a esta viagem de muita conversa, muita diversão, conversas amenas, conversa de café, estas que irão acontecer com certeza aqui no programa Moçambique no Coração. E então, Neide, como é que acordou o dia para si? É verdade, o dia acorda sempre bem, pese embora sempre acontecem aquelas situações que tentam nos deixar mal dispostos, tentam fazer com que a gente não chegue bem ao trabalho, mas nós temos que saber contornar estes aspectos, não é verdade, Osvaldo? Temos sim, temos sim. E já agora, como é que acordou também o Osvaldo? Como é que amanheceu? O meu dia foi ótimo e quando sei que estarei sempre em contacto, sempre na presença dos telespectadores, então, olha, isto faz o meu dia, não é? Logo pela manhã, fico com um dia completo, completamente feito, não é? É verdade, assim é que é para ti também, para mim também, não é? Porque a satisfação e a alegria mesmo é esta, saber que o nosso telespectador estará sempre conectado a nós. E é importante, Osvaldo, garantirmos que este telespectador esteja ligado a nós onde quer que ele esteja, porque muitas vezes existem aquelas justificativas, não, eu não posso ficar em casa preso ao televisor, acompanhar o vosso programa, não tenho assistido porque a hora que vocês estão em direto, nós estamos em outros afazeres, mas nós estamos numa era digital em que já é possível fazer muitas outras atividades acompanhando o nosso programa. Não é verdade, Osvaldo? Existem muitas plataformas digitais que permitem ao nosso telespectador a ficar ligadinho a nós. Começando claramente pelas nossas redes sociais, estamos inseridos no Facebook como Televisão de Moçambique, estamos no Instagram como Televisão de Moçambique, estamos também no YouTube como Televisão de Moçambique. E mais ainda, estamos também numa plataforma empresarial, assim é que é o LinkedIn também como Televisão de Moçambique. Para assistir em direto, onde quer que esteja e independentemente do fuso horário, desde que o seu dispositivo eletrônico lhe dê acesso à internet, vá para o campo de pesquisa, coloque lá TVM online e vai certamente chegar a esta página, a esta plataforma, onde vai encontrar lá as duas janelas, TVM, TVM Internacional. É só clicar a TVM Internacional e estará logo conectado ao Moçambique no Coração. Não se esquecendo claramente do nosso telespectador que acompanha-nos a partir de Portugal e na diáspora, que temos a plataforma Nós na posição 196. E esta novidade eu gosto sempre que seja o Osvaldo a deixar ficar, porque foi algo que o Osvaldo disse, nós temos que avançar 2026, nós temos que permitir com que o telespectador não perca nenhuma edição do nosso programa. E qual é a novidade, Osvaldo? A novidade, uma vez que o Vintan é muito ocupado, o professor Guilherme também é extremamente ocupado, nem sempre estão disponíveis na hora em que o programa vai ao ar. A qualquer momento, ao chegar a casa, então pode ir lá para o YouTube, coloque só Moçambique no Coração e a data de hoje, que poderá assistir ao programa Moçambique no Coração. Não é? É Está verdade. tudo ali bem guardado, Vintan. Porque o Vintan sempre reclama. Verdade, Osvaldo, manda lá aquele meu trecho, Osvaldo. Então já não tem mais isso, Vintan. É verdade. O telespectador deve estar a perguntar, mas afinal de contas, Neide, Osvaldo, vocês estão a falar aí de professor Guilherme, o Vintan, afinal quem são? São os nossos primeiros convidados para esta edição do nosso Moçambique no Coração, não é verdade, Osvaldo? É verdade, sim senhor, é verdade. Por isso, dissemos logo a priori telespectador que hoje preparamos conversas amenas, conversa de café, mas de muito aprendizado para si, para nós, que estará aqui em contacto com estas duas personalidades no nosso programa. O professor Guilherme, eu gosto quando o professor Guilherme começa a explanar. Eu já pude conversar com o professor Guilherme, falávamos um pouco
do teatro. Depois foi, Neide, deixa-me dizer que foi uma conversa que saiu do teatro. Fizemos uma viagem pelo mundo, pelo Brasil. Uau. Olha, eu conheci Brasil sem nunca ter lá Ter lá estado. chegado. Só através da conversa com o professor Guilherme. Foi um espetáculo mesmo. É verdade. E sinto-me feliz em ter aqui o professor Guilherme no programa, como também o Vinta na Face, ele que canta e encanta. Eu não sei porque é que hoje ele não trouxe, como é que se chama aquele instrumento? Não ambira, tem um outro. Sepreuá. Sepreuá. Não sei porque é que não trouxe aqui o Sepreuá, não é? Mas é um instrumento espetacular. Mas, Neide, eu deixo mesmo primeiro a saudar aí ao professor Guilherme, ele que é o nosso primeiro convidado para esta edição do programa Moçambique no Coração e traz um tema super, mas super interessante como tema de conversa. Vamos falar de Moçambique. Identidade moçambicana, exatamente. Ontem e hoje. Exatamente. O nosso professor, como já bem disseste, o Guilherme Mussane, assim é que é, ele que é antropólogo e hoje está aqui para esta conversa interessante para poder falar-nos um pouco desta questão da identidade que muito vem-se falando, muito vem-se reclamando e se calhar muitos de nós só reclamamos à toa, não entendemos afinal de contas o que é que se tem que falar quando o assunto é identidade moçambicana. Sem delongas, saudar o professor Guilherme. Bom dia e bem-vindo ao nosso Moçambique no Coração. Feliz e abençoado 2026 para si. Sim. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, consoante o lugar e a hora em que me vê. Eu estou honradíssimo por estar aqui a participar neste programa e espero as questões que me colocarem e poder fazer um debate neste Moçambique no Coração. Exato, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Claramente, Osvaldo, que também vai ser importante saudar o convidado que está do outro lado do estúdio com o Osvaldo, que é a seu Vita, não é verdade, Osvaldo? É verdade, sim, é verdade, um dos vencedores de um Goma, mas não trouxe para aqui o cheque, não é, Vita? Não é um troféu. Bom dia, meu nome é Vinta na Face, estou feliz de estar aqui no programa mais uma vez consigo, Osvaldo, Exato. consigo, Neide. Obrigada. É um prazer também, vai ser um bem espetacular para mim ouvir do antropólogo lá. Muitas coisas podem incutir a mim naquilo que é aquilo no meu repertório musical, artístico. Exato. Tá bom estar aqui. O prêmio, aquele cheque é grande, não cabe no carro. Ai, grande desculpa Eu esta. sabia que a desculpa seria esta, não é? Eu sabia que a desculpa seria esta. Exato, mas já vamos falar a respeito disto e deixe-me dizer, antes de passar aí a conversa com o Dr. Guilherme, o professor Guilherme, que o Vinta é um dos defensores da cultura do nosso país, em particular a cultura maconde. Isto corre nas veias, não é? Corre. É um desafio, mas diria que é um orgulho estar nesta caminhada em tentar pegar esta que é a questão da cultura e identidade do Maconde num contexto de globalização em termos na capital ou no mundo, que não é fácil você assumir que é da tribo X ou da tribo mas é um prazer estar e acho que há frutos, porque vejo a nova geração dos nossos filhos que estão conseguindo preservar o Mapico. E isso é muito importante. É importante, é importante. Muito bem, Neide. Era apenas um aperitivo. É verdade, é apenas um aperitivo e eu vou começar aqui já a bombardear, não é, o professor Guilherme, porque eu sei que ele tem muito para falar, já que o nosso tema mesmo é em torno da identidade moçambicana ontem e hoje, e não faria muito sentido se falássemos do ontem sem entender, ou procurar entender do professor Guilherme em termos de herança histórica, o que é que prevalece desde o tempo que lá já se vai até o que nós vivemos hoje. Vamos começar por aqui. Nós gostamos muito de... Infelizmente perdemos este hábito do Caringana ou a Caringana, em que íamos à casa dos nossos avós nos tempos das férias e ouvíamos muitas histórias do tempo colonial que nós lá não vivemos. E acabávamos aprendendo assim
muito nestas histórias, mas hoje, infelizmente, já não temos este espaço, este tempo com os nossos avós, com os nossos bisavós, e muito acaba se perdendo nas entrelinhas. Professor Guilherme, o que é que prevalece atualmente, falando de herança histórica, desde o tempo que lá já se vai até atualmente? Eu acho que primeiro é importante definir o próprio conceito de identidade. De identidade, nós somos seres humanos, somos seres sociais ou gregários. E nós interagimos com as pessoas. Exato, e dentro dessa interação há um processo de socialização, no qual resulta aquilo que é a nossa particularização, que é a tal identidade individual. Isso. E a identidade é uma coisa relacional, ou seja, nós somos em função daquilo que os outros nos veem e os outros são em função daquilo que nós as vemos. Então, a identidade é uma, como diz o antropólogo jamaicano Stuart Hall, é uma coisa, não é uma essência, é uma construção constante. Muito bem. Não é? E a identidade também tem que ser vista, pode ser temporal e pode ser atemporal. Ou seja, por exemplo, vocês têm uma identidade de ser pivôs da televisão, Exato. mas amanhã pode ter outra de professores universitários, Exato. depois pode ter outra de general, por aí sucessivamente. Mas existe uma identidade atemporal. Você é filho de alguém que tem um pai, tem uma mãe, que isso não muda, Não é muda. constante. Exato. Mas também a identidade também pode ser constituída pela memória. Há pessoas, por exemplo, que participaram na luta armada de libertação nacional, têm uma identidade de antigos combatentes. Não é? Há pessoas, também a identidade pode ser construída por estigma. Nós podemos ter uma identidade por sermos rejeitados, podemos ter uma identidade por vários motivos. Pode ser uma região fenotípica, você chega numa região em que não gostam de pretos. Você e os outros vão ser rejeitados e vão se identificar como pessoas rejeitadas dentro daquela sociedade. Há outras formas também de construir aquilo que o sociólogo canadiano Erving Goffman fala de identidade virtual e identidade real. Virtual no sentido de, em todas as sociedades existe um padrão que se espera de nós, não é? Pessoa alta, de olhos azuis, de fenótipo branco, etc. Mas há uma realidade que eu não sou isso, não é? Então, isso vai criar um certo tipo de coisa. E digo que também é uma construção, porque há vários outros fatores que também contribuem. Estamos com ele aqui. Ele falou, por exemplo, da cultura Makonde. Makonde, exato. Quando fala de Makonde, por exemplo, eu me lembro de Levi-Strauss e da Mata, que foram estudar os índios Bororo no Brasil, em que existe aquilo que se chama uma identidade iconoclástica, ou seja, que uma identidade representa através de desenhos. Você olha para os índios do Brasil, eles têm tatuagens. Exato. E se diferenciam. Sim. Não é uma questão de beleza, não é uma questão estética, é a questão da arrumação e as marcas que aquilo que você vê. Você vê aqueles índios, em função dos desenhos que fazem, vai dizer que aquele é bororo, aquele te copia, por aí fora. Enfim, há uma série de elementos. A dança, a música, existem vários aspectos de identidade. Por exemplo, uma das coisas, já agora estamos aqui com um músico, que eu me lembro, uma das coisas que há algum tempo para trás nós não tínhamos, era um processo de identidade moçambicana. E uma das coisas que a mim até hoje me preocupa é que nós, sobretudo no sul de Moçambique, há muita tendência de copiar a mapiano. Não é? Verdade. Que é uma coisa que alguém que ouve se lembra da África do Sul, não de Moçambique. Sim. Por exemplo, se toca samba, você sabe que aquilo é do Brasil. Se toca música da África Ocidental, você sabe que aquilo é do país. Então, há um processo de identidade construído através da sonoridade, através de forma de canto, que muitas vezes nós não temos em conta, mas isso é muito importante. Ou seja, se nós quisermos ser alguém, nós temos, a identidade é uma coisa que vende, especifica-nos, faz aquilo que o antropólogo português José Madureira Pinto chama de identização. Ou seja, nós podemos estar todos com o mesmo fenótipo num festival internacional, mas pela maneira como nós vamos tocar, pela maneira como vamos tocar, vamos nos diferenciando. A tal identização vai saber que aquele é da África do Sul, aquele é da Guiné, aquele é da Angola, por causa disso. Então, mas isso, como eu disse, é uma construção, não se dá. Exige pesquisa, exige tempo, exige muitas coisas. E nós temos que nos dar tempo para isso.
Isso são as primeiras coisas que posso dizer. Interessante. Eu gostei porque o professor Guilherme trouxe aqui estas subdivisões que tem dentro da identidade e eu não fazia ideia de que existia realmente tanta coisa dentro desta questão identidade. Olha, eu acho que o programa de hoje não será suficiente para nós falarmos com o professor Guilherme. Teríamos que ver mais 2, 3 edições para abordarmos todas as questões no que diz respeito à identidade. Mas, de como desmistificou a questão da identidade, professor Guilherme, permita-lhe questionar como é que está Moçambique em termos de identidade? Como é que nós estamos, como moçambicanos, o país no seu todo, dentro desta especificidade que o doutor Guilherme falou aqui agora? Uma das coisas que eu me referi aqui é que há uma relação entre memória e identidade. Nós exato. temos uma história. Entre ela, fomos uma colônia. E fizemos uma luta de 10 anos, libertamos do colonialismo e tentamos construir a nação. E nesse processo foram identificados alguns parâmetros que nos identificam como moçambicanos, não é? Estamos num território que sai do Rovuma ao Maputo, do Zumbaíto. Temos uma língua nacional, que é a língua portuguesa. Naquele momento, pelas contingências políticas da época, tínhamos que matar a tribo para construir a nação. Exato. Enfim, houve muitas coisas que se tentaram fazer para construir a tal moçambicanidade. Algumas coisas ficaram, outras não. Algumas coisas ainda prevalecem, outras o tempo foi mostrando que não são bem assim, porque a identidade não se decreta, a identidade não se impõe. Pois, constrói. É uma construção. Exato. E há certas coisas que a vida real das pessoas, o tempo que demonstra, algumas se sedimentam, outras coisas vão desaparecendo. Por isso, ser moçambicano em 1975 não é igual a ser moçambicano hoje. 2026, é verdade. Por exemplo, em 1975, uma das coisas que se falava muito nos discursos políticos, sobretudo o discurso de Sua Excelência o Presidente Samora Machel, era a questão da unidade nacional. Exato. Será que a tal unidade nacional de 1974 1975, o sentimento de moçambicano unido naquele tempo, continua hoje? Talvez não. Não é? Será que a tal tribo que se tentava matar em 1965 para construir a nação conseguiu-se matar? Não sabemos. Enfim, talvez até 5 anos depois da independência nacional a gente tinha dificuldade de dizer que eu sou Maxangano, sou Marronga, sou aquilo, porque havia uma contingência de construir a nação outra vez, matando a tribo. Nas escolas, há coisas que inclusive hoje nos arrependemos. Por exemplo, as gerações atuais têm um problema gravíssimo, não sabem falar a língua dos seus avós, que é um aspecto identitário muito importante. Se você for aos Estados Unidos, cantar em inglês, e ir cantar em shopping, em Xangai, em Macondo, o nível de consideração vai ser totalmente diferente. Você nunca vai cantar em inglês melhor que o americano, melhor que o francês, que o inglês por aí fora. E ele também nunca vai cantar em Chimaconde, nunca vai cantar em Ronga melhor do que você. Então, essas coisas são entre as várias que se foram perdendo ao longo do tempo. É muito vergonhoso. Eu sou de uma geração que falar com seu avô na sua língua era uma honra. Hoje o avô é como se fosse qualquer pessoa. As crianças chegam lá, bom dia, boa tarde, avô, e acabou. Não comunicam, porque não sabem falar as línguas dos avós. Porque há várias justificações, não é? Talvez foi esse processo de matar a tribo para construir a nação, a imposição de temos que falar a língua portuguesa para nos comunicarmos. Mas isso trouxe os seus problemas hoje. Então, aspectos de identização, aspectos de identidade que foram perdidos por causa de outras contingências de caráter político. Então, ser moçambicano em 1975, para mim, não é igual a ser moçambicano hoje. Há muitas diferenças. Eu gostava de pegar aqui um aspecto... Bom, falou aqui de um aspecto que a mim tocou profundamente, que é a questão de não saber falar a língua dos meus avós, chegar lá, como dizemos aqui no sul do país, e chegar e é uma coisa que nós fazíamos antigamente, que era saudar os nossos avós, procurar entender quais eram as inquietações dos nossos avós, mas falando exatamente se ela aquele xixronga ou aquele xangana,
falávamos e assim comunicávamos melhor. Infelizmente, hoje, quando tu tentas ensinar aos nossos filhos, a coisa é feita de outra forma. Mas onde é que eu quero começar esta vasculha? Professor Guilherme, permita-me tocar neste ponto, que é a questão dos nomes. Antes, os nossos avós davam aos nossos pais nomes que remetiam a esta identidade cultural moçambicana. Alguns, bom, não me ocorrem aqui alguns nomes, mas tínhamos Mafanhane, tínhamos nomes que remetiam a ser moçambicano. E hoje nós estamos a ir buscar os nomes de fora, estamos a ir buscar os Denzel Washington, estamos a ir buscar as Wendy's, estamos a ir buscar os Michaels e por aí vai. Eu gosto de quando o professor fala que a identidade é algo que se constrói. Ainda vamos a tempo de resgatar estes nomes que identificam-nos como moçambicanos, não irmos buscar o João Paulo, não irmos buscar a Maria Antônia, porque é de onde, e termos os nossos como Mbilo, o Ezo, e por aí vai. Eu volto a repetir que a identidade é uma construção. Nós estamos num mundo em processo de globalização. Agora, como é que se explica isso que você acaba de dizer? Isso chama-se reprodução social. Ou seja, o homem africano faz reprodução social dando nome aos filhos, nome dos seus antepassados. Por isso, quando ele senta à mesa, ele está a ver o avô através do nome que deu à filha, está a ver o avô através que deu o nome ao filho. Ele chama o filho de meu pai, minha mãe, por aí fora. É a reprodução social que ele faz, dando o nome dos avós aos filhos. Mas isso foi tipo de uma certa geração, talvez geração dos nossos pais. Hoje vivemos num mundo de globalização. Quando eu digo a identidade se constrói, por exemplo, vamos olhar, por exemplo, como é que os americanos olham para o asiático, olham para o negro, olham para o chinês. Aí vamos ver, por exemplo, a influência do cinema. Não é? Há uma maneira que os americanos construíram de ser árabe, através dos filmes. Dos filmes, sim. Há uma maneira que os americanos construíram de ser chinês, através dos filmes. Há uma maneira que os americanos construíram de ser negro, através dos filmes. Ou seja, é um fator de construção das identidades. Eu acho que a história há uma evolução. Exato. Esses aspectos, talvez, num determinado período, faziam aquilo que eu chamo de identização, não é? Mas hoje, as novas gerações, os novos pais de hoje, que somos nós, no meio desta globalização em que vivemos, às vezes já somos chique, sexy, dar nomes de... Não é? Exato. Estrangeiros, não é? Hoje é difícil você perceber, eu sou professor na universidade, e os nomes que me chegam lá, alguns nunca tinha imaginado. Alguns até são nomes, saem das novelas, personagens da novela. Eu me lembro, por exemplo, a primeira novela que nós vimos, que é o Roque Santeiro, A Viúva Porcina. A Viúva Porcina foi uma marca identitária que toda mulher tinha os óculos da Viúva Porcina, toda mulher tinha aquela, não sei como é que se chama, não é? Enfim, os homens, aquelas vestes do senhorzinho Malta, não é? Aquelas jeans do senhorzinho Malta, aquele estilo, aquele linguajar do senhorzinho Malta e por aí fora. Enfim, há vários aspectos que vão entrar, a globalização vai nos colocar na construção, desconstrução e reconstrução de identidades. Ou seja, nós não estamos ilhados, nós não somos autárquicos, nós estamos no mundo. E esse mundo influencia-os, nós influenciamos. Então, não posso dizer categoricamente que isso vai voltar, mas isso faz parte da nossa tradição. Faz parte, exatamente. É? Que é quando eu digo uma repressão social, ainda hoje, não é? Eu falo das gerações, eu tenho o meu nome tradicional do meu bisavô. Meu pai, quando sentava comigo, meu pai tratava-me com o nome do meu bisavô. Mas eu não dei aos meus filhos esses nomes. Exato. Aliás, hoje em dia, inclusive, é difícil o nosso filho dar o nome da avó, que é a nossa mãe, a minha mãe. Vai dar o nome de uma personagem qualquer, não é? Alice Walker. Isso. Por aí fora. Não sei, quer dizer... É verdade. Talvez seja chique, não é? Não é? Então, mas é essa globalização, essa dinâmica social, nacional, internacional e mundial, que vai nos influenciar na reconstituição, na destruição e na reconstrução das nossas identidades. Outro aspecto importante, eu até queria fazer aqui uma ponte com o Vitan, sendo artista, não é? Sendo músico, dentro
desta globalização, desta evolução, não somos seres isolados, mas fazemos de tudo dia após dia para continuarmos a construir aquela que é a nossa identidade. Um aspecto que também é muito sensível e identifica qualquer indivíduo quando desloca-se para um outro ponto, é a questão de como nós nos vestimos. A forma como nós nos vestimos fala muito sobre de onde a gente vem e fala muito sobre quem nós somos. Falo isto de que forma? Por exemplo, os artistas moçambicanos têm uma bonita e enorme tendência de quando saem do país, eles fazem de tudo para vestir-se a rigor como moçambicanos. Levam os nossos tecidos, que são as capulanas, levam alguns acessórios, que são a palha, que dizem, uau, isto vem única, exclusivamente de Moçambique. Mas, infelizmente, não é o dia a dia deste artista. Este artista diariamente não se veste como moçambicano, de tal como ele quando vai para fora do país. O que é que está a acontecer com esta construção ou esta desconstrução ou esta forma que nós deixamos de nos vestir como moçambicanos no dia a dia? Estamos a desconstruir culturalmente? Eu prefiro voltar para a história. Nós fomos colônia de Portugal e uma das coisas que do processo da colonização dos portugueses acho negativa foi tentar nos transformar em portugueses. Houve aquilo que chamamos de processo de assimilação, não é? Em que nós tínhamos que nos tentar moldar em função do colono. O cardeal Teodósio Clemente Gouveia, que era o chefe da Igreja Católica de Moçambique, dizia assim: não ensinamos o negro para fazê-lo doutor, mas para perceber a grandeza da nação portuguesa que o protege. O que era ser assimilado? Era tentar ser como o branco. E foi isso, essa maneira, esse esforço do nosso colonizador de nos transformar à semelhança dele, diluiu essas formas de vestuário. Nós não temos uma forma estándar de vestuário que podemos chamar moçambicano, como acontece, por exemplo, na Nigéria, no Mali e em outros países. Isso tudo tem a ver com a nossa história colonial, não é? Agora, existem esforços que se fazem, não é? Esforços, alguns até ligados com a comunidade religiosa, não é? Outros cópias de algumas coisas que nós achamos que é africano. Por exemplo, eu estava a ver, ele está de dreads. Uhum. Eu estou assim. Exato. Outros estão mesmo de como é que é? Como chama aqueles cabelos do Bob Marley? Rasta. Rasta. Isso. Você vai encontrar muitas coisas. Na Jamaica é rasta. Você vê rasta aqui na Jamaica. E nós? É dreads? É rasta? É careca? O que é? Está vendo? Então, nós estamos nesse processo de queremos fazer uma certa, chamar identização. Exato. Mostramos como africanos, através disso. Uns fazem através do dreads, outros fazem através do rasta, outros através de careca, imitando certos recortes de africanidade que nós vemos aí. Não é? Então, ultimamente, não sei, pensou-se que a capulana é algo transversal, não é? E as delegações moçambicanas, sobretudo as desportivas, já em vez de ter o fato Pia Cardan, já vão fatos com design de capulana, como elemento. É um esforço até bonito de tentar criar a capulana como um fator de identidade do ponto de vista de indumentária, não é? Agora, vamos ver se nós conseguimos standardizar isso, vamos conseguir até onde vamos com isso. É um esforço. Porque as coisas não caem, as coisas são construídas. Exato, é não construção. É? Então, nós temos que fazer o esforço, nós temos que coletivamente ir identificando aspectos que nos vamos tentar transmitir e transversalizar. E dizemos que ser moçambicano é aquilo ali. Mesmo a nível da música. As pessoas do Sul acham que Marabenta é música nacional. É verdade? Não é? As pessoas do norte podem pensar tofu, não é? Mapico. Não é? Nós não temos uma dança, não temos nenhuma, do ponto de vista transversal, nacional. Nós temos, porque nós somos várias nações aqui, e temos de perceber isso. Mas há pessoas que pensam, porque é Marabenta é o meu nada. Entende? Então, mas isso é uma construção que se faz, não é? Agora, da mesma maneira que aquela coisa que eu estava a falar sobre as línguas. As línguas, sim. Eu noto, por exemplo, que o Maconde, por exemplo. É difícil encontrar um Maconde que não saiba falar a língua do seu avô. É difícil. Mas é muito fácil encontrar uma Xangana ou uma Ronga que não sabe falar a língua do seu avô. Sim. Ou seja, as coisas, os processos não são
homogéneos, há especificidades no mesmo território chamado Moçambique. É verdade. Ai, doutor Guilherme, nosso antropólogo que está aqui a dar-nos uma aula de sapiência e tanto. Vamos dar só uma pausa para ele refrescar aí a memória, refrescar a garganta, até porque do outro lado do estúdio nós temos o Vitan, que também tem muito a partilhar aqui conosco. Mas nós hoje temos que fazer uma viagem para a Dinamarca. Não é verdade, Osvaldo? É verdade, é verdade. Vamos ao encontro do Jim Rahman, ele que está do outro lado, que também é um grande defensor da cultura e da música, das tradições moçambicanas, além fronteiras. Ele tem promovido muito aquilo que é nosso e está de parabéns ao Jim por estes 2 dedos de conversa aqui no programa Moçambique no Coração. E já voltamos a si, Vintan, está bem? Vamos agora saudar o Jim. É um prazer recebê-lo no nosso Moçambique no Coração. Grande mano. Muito bom dia, Moçambique, muito bom dia, músicos e poetas, escultores, escritores, as pessoas que se esforçam naturalmente para dignificar o nosso Moçambique, apesar dos apesares. Exato, exato. Já agora, antes de falarmos no que é ser moçambicano na diáspora, estamos aqui com o professor Guilherme, estamos a discutir um pouco, a conversar, na verdade, uma conversa interessante, uma conversa amena em relação à identidade moçambicana, ontem e hoje. O que é que o Rahman tem a dizer à volta disto? É um dos homens que fundou a banda Eu Puro, se não quem trouxe a banda Eu Puro ao mundo, não é? E provavelmente tem uma palavra a dizer, não é? Porque esta é uma daquelas bandas que sempre primou pela cultura nossa e pela identidade nacional. Exatamente. Eu testemunhei um pouco das declarações aí do grande filósofo. Eu não o conheço bem, mas já gostei bastante. Mas há uma parte, naturalmente, que me tocou um pouco. O que nós tentamos representar, fazer moçambicanidade com aquele desfecho um pouco portuguesado. Quer dizer, não identificamos porque o que me faz o que me faz pensar assim é que na minha infância, quando fiz 4ª classe, eu tinha os meus amigos, vinha com 2 colegas a descer na Avenida 25 de Setembro e de repente avistamos o tio deles. Eu vi o tio deles, vinha do sentido contrário, a subir. E quando chegamos quase 3 metros, todos eles baixaram, os 2. Até ultrapassamos a eles, não cumprimentaram nem nada. Eu acho, mas o que é que se passa? Eles disseram, mas ele não sabe falar português, pá. E sabe que, concretamente, como a Coa, sabe como uma Coa foi considerada língua do cão. Nós não falamos em recintos oficiais, não se falou Macua. Por quê? Mas os próprios Macuas, ou os moçambicanos, não se perceberam os porquês. É porque Moçambique, Nampula, abrange 4 províncias. As 4 províncias falam. É uma. É a maioria da população, em termos numéricos. E por isso o quartel-general foi sediado em Nampula, porque os portugueses pensavam que seriam os macuas a defrontar com eles para exigir a independência de Moçambique, a luta para a independência. Então foi de sentido contrário. Então, o que acontece? Eu fui evoluindo e em casa de uns amigos eu vi eles a tocar e o Rogério Vaila, muito amigo meu, eu pedia para tenhas paciência, ensina-me lá a tocar. Ele pega na viola, está bem, está bem. Aí, sabe, quando uma pessoa sabe algo para ensinar, quer dizer, ele sentou-se ali com a sua paciência, indicou-me 2 notas e eu comecei a esgalhar ali durante 6 horas de tempo, os dedos começaram a doer e eu pensei que já sabia tocar. E nisto veio uma ideia. Comecei a procurar escritura Macua, não havia. Músicos Macuas não haviam. Mas por que acontece isso? Depois fui-me associar àquele comportamento dos meus colegas. Acho que, ok, o Macua então
deve ser cantado. E eu vou-me aventurar nisto. Aí então começou a nascer mais o meu patriotismo e o pensamento, e foi na altura, em 74 isto é, e foi a altura em que o meu raciocínio acertou. Comecei-me a dedicar à intervenção social. Portanto, falava das questões de homens e mulheres. O abraço, a admiração dos macuas, ouvirem falar, a cantar a língua deles, a falar a vida deles. As pessoas aglomeravam-se lá nos bairros. Surgimos, canta-me lá isso. Sabe, minha mulher fugiu. Eu ontem não sei. Eu então comecei a ver, eu não ganhava nada. Então tenho um amigo mulato, ele tocava aí para cima para as mulheres. Deixa capadinho, tu és muito bonito, porque estás a cantar assim para o Macu, pensas que os gajos vão. Eu vou continuar assim, os frutos que eu via naquela fase da revolução. Então, a admiração, quer dizer, os moçambicanos, em parte dos Macuas, sentiam-se representados, porque só de antemão, naquela altura, só ouvíamos cantigas de, do Sul, né? E de vez em quando, por exemplo, o Jorge Júlio Patinho era o músico que introduziu a música macua, mas era de Mucuba, mas foi banido com o MM por causa daquela canção A Mulher Não É Nada, se quiser manda embora. Então, mas isso não foi, não, mas agora é uma graça, mas coitado, o homem ficou desfalcado. Já ficou desfalcado e lá refugiou-se de novo a Mucuba e lá faleceu, paz a sua alma. Mas fez algo pô, e despertou-me muita atenção nisso. E eu então fiquei como obreiro, como primeiro compositor da língua macua. Tive uma ajuda de que era o diretor da Rádio Moçambique naquela altura, Jorge Costa. Era português, mas nascido ali na Nampula. Ele deu-me um jeito e depois comecei a fazer música um pouco revolucionária, isso e aquilo. Mas não tinha jeito por isso. Mas o que acontece? Eu penso que o ser moçambicano, ontem e hoje, quando eu chegava na ilha de Moçambique, havia naquela altura 25, 26 danças, cantos tradicionais muito sofisticados. Então, e eu sempre contei com isso, mas agora, por exemplo, tive aqui na Dinamarca, solicitaram 10 universidades para que eu ficasse coordenador do projeto novo de educação, então para se introduzir nas conservatórias, Universidade Conservatória de Música, né? Rítmica, para fazer para bacharel. Portanto, perguntaram-me, diziam, a nossa ideia é de introduzirmos músicos natos dos países africanos ou asiáticos, mas que têm mais ou menos o instrumento tradicional onde vamos lecionar, onde já vamos lecionar na Europa, América, Ásia. Entanto, sem levar em conta o conhecimento teórico, porque a música, afinal de contas, não é teoria. Teoria é registro de tons, né? Então, música vem do coração. Eu estava muito confiante, porque na Nampula havia muitas manifestações e na ilha de Moçambique, então eu recrutei os 10 reitores, fiz diligências, falei com o Marcelino dos Santos, falei com o Falcido Manuel também, ajudou-me também. Era preciso fazer contato com políticos, né? Senão a gente não fazia nada. E Ares ali, com meu amigo também, ajudou-me bastante, tive uma abertura. Então, tive umas 2 semanas de trabalho com as 10 universidades na ilha de Moçambique, workshops, informações e projetos, o que é que se pretendia fazer. Mas, de antemão, tínhamos que apreciar as danças.
Eu fui envergonhado porque o que acontece, afinal de contas, os grupos, todos os grupos estão estagnados. Os tufos já não tinha nenhum sentido. Aquele do tufo original já tinha emendado lá o teatro. Não tinha harmonia nas cantigas, nas canções, tanto do tufo, tanto do musope ou outras danças. Eu fiquei envergonhado. E eles disseram assim, diziam, sabe, nós viemos aqui, de fato, viemos aqui só para gozar férias. Nem na Nampula, nem na ilha de Moçambique não conseguimos encontrar nada. Vamos para Mali. Apanhei a porrada. Foram 25 anos de diferença. A partir de um docente da universidade que andava de chinelo, em casa comia com mão, eu sei. Então fui ouvir grupos dos bairros, as vozes, a harmonia. Isto no Mali, não é? Isto no Mali. Já no Mali. Então fomos para o Senegal. Senegal, que há diferença, há muita diferença. Mas também o Senegal trabalha muito com a percussão, mas percussão que identifica os malianos. Eu fiquei, eu disse, Jim, já viste? Apanhei porrada. Eu disse, entendi. Eu vim para aqui, eu eu tive uma aparelhagem que eu estava para tentar oferecer a uma organização na ilha de Moçambique. Foi oferecido uma casa grande aqui. Então eu comecei a ver também, depois de ter visto também os grupos musicais que estavam estagnados, que não têm nenhuma orientação por falta de encontro com outras culturas, não é? Porque uma cultura, quando é a mesma coisa como a língua, quando não tem embate com contato com outras línguas, quer dizer, ficam estagnados, não se desenvolve. Então, eu sabia a intenção, fiz logo um projeto, contatei com todos os conservatórios que eu colaborava com eles, para enviarmos os alunos do terceiro ano para Moçambique, para trabalharem junto com os músicos de Nampula, Niassa e Zambeze e Cabo Delgado. Porque uma palestra de 25 mil pessoas num estádio, isso faria sentido e haveria de desenvolver os músicos, a criatividade do Norte para contribuir também para o nosso património cultural. E esta aparelhagem chegou? Houve uma sabotagem por parte do Ministério da Cultura, porque eu falei com do ex-diretor nacional, que depois passou a ser secretário de Estado da Cultura, e ele pediu para que eu fizesse um documento para se remeter ao Ministério das Finanças para estar isento de direitos aduaneiros. Então fiz isso. Aquilo demorou mais ou menos, até a data não recebi nada. E eu então tive a aparelhagem armazenado aqui na cidade, no armazém de um amigo, e gastei $3.700. E a minha mulher disse, olha, vamos oferecer essa aparelhagem para uma outra organização. Ofereci a aparelhagem para uma organização aqui perto do Senegal, esqueci o nome. E uma semana a aparelhagem já estava lá, está a perceber? Uau! E nós perdemos. Há muita coisa que eu já fiz. Moçambique perdeu a aparelhagem, não é? E Senegal ganhou. Ganhou. Então, há muitas coisas, por exemplo, nós perdemos muito. Perdemos muito porque há falta de colaboração, e quando acontece algo ligado à cultura, isso e aquilo, as entidades ligadas à cultura, a Rádio Moçambique, a informação, não são interessadas nisso, só estão interessados na política. Então, 50 anos de política. É por isso que nós não avançamos. As capelanas, fiz uma organização. Aliás, há um ponto. Eu estou aqui a ensinar mais ou menos na escola oficial, como primeiro negro estrangeiro integrado. Não sei porque, acho que deve ter sido por causa da minha experiência, trabalhar com o Pidi Gebel, feito
concertos na Europa, América, não sei se é isso. Então, o primeiro álbum que eu apresentei aqui foi um cartão de visita, uma música intercalada, quer dizer, muito diferente, onde o europeu automaticamente ficava encantado. Diz que é para um negro a tocar isso, uma música, por exemplo, com 26 acordes. Quer dizer, há um musicólogo que me disse, Jim, nessa música você podia fazer 7 músicas. Disse que, não é necessário. Não é necessário, não. A gente também, quer dizer, a gente também sabe tocar. Quer dizer, temos gostos, conhecemos a harmonia para a nossa maneira, mas essa aqui é uma representação, um cartão de visita. E aquele álbum ganhou o Krama aqui como primeiro, isto é a faixa número 1, que fala de 500 anos de independência de Moçambique. O sacrifício que os moçambicanos, os estrangeiros, alguns estrangeiros, contribuíram para a independência de Moçambique. Muito bem, muito bem. São 500, quase que 500 anos de colonização e quantos de independência? De colonização. Exato, muito bem. Então, muito bem. é uma música que realça naturalmente o esforço, o sacrifício e o que a PIDE fez, o procedimento da PIDE. Eu assisti nesse tempo colonial, vi, achei, olha, testemunhei, por isso que contribuí com algo, apesar de eu Exato. nunca ouvi nenhum colega a cantar uma música inerente à independência de Moçambique. E acho triste. Penso que eles não acham. Não acham, não sei, não conheço a opinião dos meus colegas, mas Exato. eu sacrifiquei-me e dediquei essa canção e foi classificado como a primeira canção estrangeira em Dinamarca. Muito bem. Ai. E por falar nisto, é o primeiro professor negro, eu não sei se vamos dizer moçambicano ou africano, a dar aulas de música na Dinamarca, não é? E depois o Vintan tem uma questão a colocar, provavelmente o professor Guilherme também gostaria de interagir consigo. Exato, à vontade. Exato, mas é o primeiro negro a dar aulas de música na Dinamarca, não é? Não sou negro, mas estrangeiro. Quer Estrangeiro, dizer, desculpa, estrangeiro. Quis dizer estrangeiro. A escola de música queria fazer mais uma experiência. O que acontece? As organizações que estiveram a trabalhar em Moçambique fizeram um trabalho positivo, exatamente, mas também fizeram uma parte negativa naquela altura que havia falta de produtos nos mercados, nas lojas. Então, na pistas, eles tiravam fotos, fotografavam, filmavam, e há pessoas que apanhavam comidas na lata de lixo, isso, aquilo. Então, essa imagem distorceu um pouco a África, não só em Moçambique. E automaticamente, eu lembro agora, quando todas as escolas que eu fui ensinar, quando eu perguntasse aos alunos, numa fase de apresentação, no primeiro dia, eu chamo-me Jim Abdurrahman, venho de Moçambique. Sabe onde fica situado Moçambique? É África. Mas a África, a África é grande. Não. Ok. Sudeste da África. Agora, vocês sabem como é que nós construímos nossas casas? Vocês dormem em cubadas. Ok. O que é que nós comemos? Vocês comem ratos. Não, palavras de honra, sinceramente. Exato. Porque, quer dizer, o que acontece quando eles recebiam uma mensagem, olha, este ano vem um africano ou um estrangeiro para vir vos ensinar. Então os pais começavam logo a detonar, né? Os africanos são assim, são assim, são assim. Mas o que acontece quando já entrasse, já depois de ouvir aquelas respostas dos alunos, a pessoa tinha que trabalhar um pouco. A segunda semana
já uma pessoa que tinha que começar a criar psicologia ali, a comunicar, uma comunicação assim típica de moçambicanos, quer dizer, para chamar a atenção dos jovens. A terceira semana logo estávamos a comunicar ali na passadeira, isso e aquilo. Ei, Jim, como é que é? Ei, os nossos colegas ficavam assim, ei, como é que vocês conseguem comunicar com esses alunos assim? Diz, olha, nós somos abertos de natureza, apesar da pobreza, mas, entanto, temos o coração. Temos o coração. E é disso, nós não buscamos nada nos livros, mas essa é a nossa natureza. Exato. Exato. Jim, E, sim, sem querer cortá-lo, responda aqui à primeira questão que o Vintan vai colocar, não é? Vintan, que foi prémio Revelação no Ngoma Moçambique 2025 e não trouxe para aqui nem um terço do que ganhou no Ngoma, não é? E devia ter trazido. ok. Está aqui o Vintan, está aqui o Vintan. Está bem. Faz favor. Salama. Salama, papo. Nangu ni mume. Ok. Bom dia. Bom dia. Bom, é difícil apanhar-me de surpresa para fazer essa pergunta, mas estando na diáspora, a viver lá há mais de 2 décadas, como é que foi a integração? Como é que foi essa integração? Foi difícil? O ser moçambicano, sabe, devido à experiência que nós vivemos, nós que vivemos naquele tempo colonial, né? Crescemos naquele tempo colonial, então temos várias fases e temos muito temperamento. Esse temperamento mesmo, com as dificuldades que vivemos hoje em dia, sabemos camuflar. Mas eu sou muito aberto porque, por acaso, não sofri. A música, a cultura deu-me muitas possibilidades, muitas aberturas. A forma como eu apresentei, a forma como eu vendi a Moçambique. Entanto, apesar de não há reconhecimento nessa particularidade, devido à falta de conhecimento de alguns ligados à cultura. Que pena, só para saber, o IUPOR não se encontra registrado em nenhum Ministério ou Direção Provincial da Cultura. Apesar do trabalho que a gente fez, é uma vergonha. E ia perguntar uma coisa, por exemplo, até hoje ainda se vê as músicas, a gente vê as músicas de IUPOR no YouTube. Há algum direito que vai para os fundadores? Há alguma parte de algum valor que vai para os fundadores ou para os integrantes de IUPOR? Ou há quem está a gerir a página, as músicas de IUPOR nas plataformas? Olha, eu agora, para dizer a verdade, é o seguinte. A IUPOR, depois de passar nas minhas mãos, há um senhor de Alemão que foi muito inteligente, trabalhou os últimos tempos com a Zena e o Puro. E esse não tem nenhum contrato com eles, mas conseguiu produzir 2 álbuns e esses álbuns ele registrou como se fossem dele. E Moçambique, como Ministério da Cultura, entanto, não está abalizado em rever essas situações jurídicas. A coisa fica assim. Quer dizer, há um estrangeiro que veio para Moçambique, aproveitou-se da arte moçambicana e pronto, está-se a aproveitar disso. Os meus direitos, o álbum que nós fizemos com o P.D. Gabriel, na Inglaterra, eu tenho registros. E agora estou para vir para Moçambique para falar com o Ministério da Cultura, que é para procurar saber dos direitos dos royalties que a Zena recebe, porque sempre são transferidos ao banco, né? Ver se o Ministério pode mais ou menos resolver esse problema. Muito bem. Alguma questão? Ou posso entregar ali ao professor Guilherme? Professor Guilherme, estamos então com o Jim Romana, este que é o fundador do Zeu Puro e vive atualmente na Dinamarca.
Bom dia ou boa tarde, Jimo. Quando ouvia falar, lembrei-me do velho Venâncio Umbande, que foi trabalhar na Holanda, etc. Yes. Também lembrei-me da integração do Yuma Sequeira nos Estados Unidos e na integração dos Moricantés na França e nos Estados Unidos. Ou seja, há sempre um processo um pouco difícil do músico africano integrar-se na Europa. É isso, é isso. Há um livro, uma história de Massaquera, em que ele diz que ele quando chegou lá começou a querer tocar como eles tocam. Eles disseram assim, Yes. você tem que tocar suas coisas, então você tem que voltar lá para sua terra, tocar aquelas coisas não é? Tuas. E de facto Massaquera, em entrevistas subsequentes, ele reconheceu que de facto começou a ser Massaquera e reconhecido como foi quando começou a tocar coisas que representavam aquilo que é a cultura sul-africana. Agora, Africano, eu queria saber uma coisa. A tendência do europeu, porque tem a capacidade de graficar, fazer escalas, fazer pautas, a tendência é tentar puxar aquilo para a sua realidade. Como é que você tem lidado com isso? Você consegue manter a originalidade dos seus ritmos sem essas interferências? Consegue separar essas interferências de modificação desnecessária? Eu não digo que eles têm respeito por mim, mas às vezes eu estou com música, o trabalho que eu faço é de contratempos. Porque eu cresci ali na ilha de Moçambique e aqueles batuques ainda tenho na cabeça. E eles ficam atrapalhados, mesmo musicólogos. Agora, em qual é o tempo? Quando eu começo logo a introduzir uma música, qual é o tempo? Eu disse, então vocês estudaram música, como é que é? Não, não, mas aí está um tempo diferente, como é que tu queres? Então eu tenho que orientar a eles. Está a perceber, né? Aí está a minha vantagem. Às vezes há uns já que não querem tocar comigo, porque têm vergonha de ser um africano a corrigi-los em termos só de tempo, não é questão de composição, não, o tempo. Yeah. Eu lembro-me agora, há 3 meses aqui, assim, convidei um professor, um colega meu, da escola de música, já está há mais ou menos 35 anos. Pedi a ele para me acompanhar numa música em guitarra solo, para fazer uma variação. Ele vive noutra cidade, diz assim, ok, manda-me lá a música. Então ele gravou a música, eu mandei-lhe a música, ele gravou, quer dizer, num contratempo que não passa com música, mas ele não se apercebeu disso, pensou que dava mesmo. Então ele disse, ok, está bem. Pô, eu disse que o desenho para cá está muito bonito, mas se viesse para aqui, assim, para o meu estúdio, podíamos trabalhar um pouco. Ele veio para aqui, para o meu estúdio. Então, eu disse se eu toquei um pouco de solo, que coadunava mesmo com a música. Mas tu já está a tocar ao contrário. Diz que não, tenta lá tocar assim. Ele tocou assim e ficou satisfeito. Sim. Como o meu estúdio está aqui na cave, então ele queria ir para a casa de banho. Veio para aqui para cima, encontrou a minha família, disse que o Jim é muito complicado na música. Hein? Mas eu não sou musicólogo, simplesmente sou músico. E isso, para cá, é uma vantagem minha. É uma vantagem minha. Porque acontece, eu sinto bastante. Há um músico que veio para aqui assim, eu admiro bastante. Há um músico que tocou com o viola baixo do Alambique, esqueci-me o nome dele. É o Esse Childo, é o tipo Childo, é o Childo. Shit, man. Esse gajo. Childo. Vive em Esse Espanha. gajo, esse gajo é, é um bom músico. Ele devia estar no Ministério da Cultura, a trabalhar lá, porque tem boas ideias. O tipo passou por cá, tocamos o CD e ouvi o trabalho dele, admirei-o bastante. E ele, quando levou-me o CD, disse que minha mulher, sabe o quê? Minha mulher está a meditar com a tua música. Eu disse, obrigado. Para perceber, né? Música diferente, mas quer dizer, nós trabalhamos para Moçambique. Agora, há um amigo também que passou por aqui, deixou-me um CD.
E chamei uns dois amigos do conservatório para bebermos um copo de vinho, ou escutar música. Isso tempo tem feito. Olha, quando chegaram aqui, eu disse que sabe, tem uma música aqui de um amigo pá, moderno, toca música moderna moçambicana. Quando eu pus a primeira música, ele disse, pá, mas isso tem um toque sul-africano, tem um jazz sul-africano. Quer dizer, o que acontece? Mas eu não cheguei a dizer para ele, porque faltam-nos contactos e falta acertarmos mais ou menos, porque o mercado local é um mercado de consumo imediato e as pessoas, quer dizer, a situação que se vive em Moçambique, no nosso país hoje, quer dizer, não é uma situação que as pessoas refletem ou discutem sobre a cultura. É por isso que toda a cultura, escultura, literatura, isso e aquilo, não tem muita atenção. A atenção toda só está na política, é que não devia ser assim. Entanto, isso também reflete muito no diário, o dia a dia das pessoas. Vimos as manifestações das pessoas, perucas, por exemplo, roupas. Estamos a deixar só roupa, por exemplo, utilizamos capulana no dia 25 de setembro, ou dia da mulher moçambicana. O que não é natural, as nossas mulheres, se eu dirigir palavra de honra, se usassem, se treinassem, se ensinassem umas às outras, o veste, porque são lindas, são lindas, são lindas, são lindas, são lindas, são lindas. Yeah. Jimo, Vestir-se. Sim, uma pergunta. Está a falar sobre aquilo que devia ser a valorização da música a nível institucional, nesse caso a nível do Ministério. E se pedissem, que propostas traria, com base na sua experiência aí na Dinamarca, como sim. forma de valorizar o músico, como forma de valorizar a cultura, desde aquilo que é o trabalho do artista, o registro e toda uma cadeia necessária para o artista sentir o produto do seu trabalho. Que coisa introduziria a nível do Ministério, a nível institucional para a música em Moçambique? Em primeiro ponto, o que queria propor era um debate entre músicos sem complexidades, porque há muita complexidade nos músicos. Uns que tocam jazz, outros que tocam arrebento, outros tocam não sei quê. Então, se você vem, por exemplo, o Maconde vem com a música dele, esse gajo, pá, pá. O que nos reflete, o que refletimos agora, por exemplo, vendo os grupos do Sul, do Norte, do Centro, não há introdução de novos elementos, por exemplo, oriundos de várias províncias, de outras províncias, aliás, queria dizer isso. Mas agora, se for, e por isso que a nossa música não transcende de fronteiras. Às vezes vais encontrar a Sol em Lisboa a tocar lá. Os meus portugueses não conhecem o desenvolvimento, o nível de desenvolvimento da nossa música, da nossa cultura. Porque eles também não têm cultura, só têm um fado, que depois foi a Marisa quem foi descoberta na Suíça, a partir daí que eles começaram a valorizar. Agora, vão encontrar onde, no Macau, o que os chineses conhecem da nossa cultura? Nada. Então, e nós não crescemos porque não nos encontramos. Nós primeiro temos que crescer, os políticos devem introduzir nova política educacional onde nós consigamos introduzir o patriotismo na nossa mentalidade e começamos a valorizar a arte de cada um, seja de Minguana, por exemplo, e entendermos e aprofundarmos. Nós não podemos avançar sem termos, porque os músicos estão convencidos que eles vão vender só a música. A música se vende, você vende a história. E qual é a história de cada músico? Nascer em Maputo, crescer em Maputo, não tem nenhuma inspiração. O que é que vão fazer? Não tem uma base. Então o Ministério da Cultura tem que fazer um trabalho muito vasto. Não, às vezes fazem esses festivais da cultura. E eu perguntei uma vez, numa reunião com o ministro Tunduro, eu perguntei qual é, o que é que vocês pretendem com isto?
mas é para preservar, não sei o que, sabe o quê? Uma fase embrionária, nos distritos deviam enviar lá os estudantes de jornalismo do segundo ano, terceiro ano, para ir trabalhar com esses grupos até na fase provincial, onde poderiam depois introduzir jornalistas já séniores para escreverem um livro. Então, mas não sei se conceberam isso, começaram a rir, não levaram isso a sério. Precisamos de muito workshop para que o nosso trabalho seja conhecido. Yeah. Não sai desse lado, professor Guilherme, conversar aqui um pouco também com a Vintan, ele que, como eu disse ao telespectador, é um grande defensor da cultura maconde, canta em maconde. Eu não sei se canta em português, eu nunca ouvi, é sempre maconde. Provavelmente tem algumas músicas em português. Estamos a falar agora aqui da identidade, da identidade moçambicana ontem e hoje. E a preservação também está ali. Uma vez estivemos aqui a conversar e falávamos um pouco deste êxodo que vai acontecendo e uma parte da história da identidade, da cultura maconde vai desaparecendo, não é? Sim. Infelizmente vai desaparecendo por vários fatores, fatores demográficos, migração, casamentos interétnicos, interraciais, vários fatores vão acontecendo. A globalização também vai acontecendo. Também influencia grandemente. Vai acontecendo. Então, é uma preocupação grande. Por exemplo, para nós outros que somos artistas, que temos esta, não vou dizer missão, mas esta prerrogativa de estar num pódio, num sítio como este de televisão e falar em nome daqueles que não conseguem estar cá, é uma voz que a gente tenta fazer ecoar que, olha, estamos a perder. E para a geração vindoura saber o que é importante isso que nós estamos a fazer de tentar manter. Eu cresci numa situação de uma família que quase toda é católica, é cristã. Os meus bisavós não tiveram tatuagem, a minha mãe é professora, o meu pai era da segurança, o meu padrasto é militar. Num contexto em que a questão da educação era a principal forma de viver e saber estar. Eu sou a pessoa que quebrou este paradigma na família, assim dizendo. Exato. Que fui pelas artes, estou a estudar a arte, estou a viver da arte, estou a trabalhar na arte e fazer essa promoção. Fez da arte a vida, não é? Fiz da arte a minha vida, fazer e que até hoje estou com o microfone na mão, consigo dizer com a mais bem que, olha, estamos a perder. É importante olharmos para aquilo que nós estamos a perder nesse quesito. Porque hoje está a acontecer em Cabo Delgado, amanhã vai acontecer em Niassa, depois vai a Tete, depois vai na Bula, vamos descendo. Então temos que precaver esta coisa de perder a identidade cultural. Exato. E falando na identidade, podemos falar aqui na música, na dança, sim. São vários fatores que estão aqui interligados, não é? Para aquilo que nós chamaremos hoje da nossa identidade. Para si, no seu caso, é a música e a dança. Mas embora hoje a dança com o joelho meio que quebrado, já não consegue dar aqueles pulos que dava ontem. Sim. Aí os joelhos arrebentaram-se em 2014, 2015. Quis lá jogar, quis fazer o coisa da bola e pronto. Não. Primeiro, a gente dança, assim, tinha que haver uma coisa que é a proteção do bailarino. Como? Tinha que estar associadas as grandes companhias, deviam ter ali pelo menos um fisioterapeuta, um ortopedista. Exato. Porque a gente dá cabo, a gente vai. Exato, a gente lesiona-se. Quando a gente se lesiona, vai por gelo, vai para casa sozinho, amanhã está a voltar. Não viste fisioterapeuta, não viste ortopedista. Doeu, passou. O passar não quer dizer que curou. Isto vai acumulando. Então, eu sou exemplo disso. Foi acumulando nos dois joelhos, chegou um dia. Foi embora, estava a dançar, chegou o bubo, então aquela coisa de ir ao joelho, o gajo foi ao chão e parou, não há como. Então hoje em dia, 3 movimentos ele começa a ficar inchado. Então não há este acompanhamento, aquele que os desportistas têm, não é? Então foi embora o joelho. Eu gosto de dançar. Exato. Eu vim da dança, foram muito tempo da dança, assim, acho que 20 anos de dança. Vim para a música que era não perder este lado das artes.
Então, para não sair, não procurar outra coisa, que a única coisa que você fazer é cantar, dançar, tocar. Muito bem. E esta paixão pela música, o Vintan, primou mais pelo tradicional, não se deixou influenciar por outros ritmos, não? Senão o tradicional. É esta questão de querer preservar a identidade, manter sempre lá, e foi esta que o levou a arrecadar um prémio num Ngoma Moçambique, não é? Quando meteu lá música num Ngoma e trazendo ritmos da zona norte de Moçambique, não achou que, não chegou a pensar um dia, não, eu não hei de conseguir avançar porque damos muita primazia ao sul, mas a música, a tradição da zona centro e norte é extremamente forte e é bonita, não é? Depois o professor Guilherme que vai concordar comigo. É uma cultura extremamente rica, única. Sim, só que a gente, como posso dizer, quando você está fora do centro do business ou fora da capital, você fica à margem do que está acontecendo. As músicas estão ao centro e norte, não estão onde está o mercado. O mercado artístico está aqui na capital de Maputo, eu posso dizer assim. Maputo é a capital econômica, a capital política, é a capital de tudo. Não há uma questão de descentralização. Por exemplo, a questão de mídia, há mais mídia privada cá do que no centro e norte, lá não tem, porque a visibilidade está deste lado. Salve agora, com esta internet, há miúdos que estão lá em cima, que estão a conseguir tentar quebrar esse paradigma. No teatro tem o Iado do Niassa, no Maconde tem o King C, depois agora tem E o Iado de Niassa já está aqui. Ok. Já está aqui. Ele agora decidiu fixar residência em Maputo, não é? Sim, aí está, porque é mais fácil alguém comprar o seu trabalho aqui do que lá em casa. Da brasileira que estou a dizer. No norte tem, no Maconde tem na Lhambódia, tem King C, tem Tio Russo do grupo Chimbunga, tem muita gente que está a tocar. Temos agora a nossa estrela de Cabo Delgado, o da Bahia, quem fez o hit dele. Eu sou da Bahia, Ezequinera, estás a ver? Ezequinera para fazer teve que pegar um ritmo que quase todos iam gostar. Fala da Bahia, fala de uma coisa social. Quantos estão lá que ninguém vê? Porque não há poder de compra daquele lado, não há mercado daquele lado. Então isto chega a ser, como posso dizer, não estou a esquecer o nome, aquilo que um bocadinho que o mano Jim disse. O que eles vão fazer? Vão tentar copiar o que está em Maputo. Agora já encontra Jamapiano em Cabo Delgado, encontra Jamapiano no Niassa, Jamapiano no Tete. Tentou aparecer o Cadoda daqueles miúdos do Niassa, mas em pouco tempo sumiu. Então não há um poder que mantém, quer dizer, que tenta manter esta questão de identidade do centro e norte. Nós ainda não temos o poder para conseguir manter o ferro, para que haja uma visibilidade que há em Maputo, por exemplo. Houve um festival agora que o King se ganhou, mas acho que em Maputo ninguém soube que houve um festival em Pemba. Exato. Um festival agora em Pemba, acho que há uma semana, se não me engano, mas aqui quase ninguém viu. Então não há esta visão que está acontecendo daquele lado. Está tudo cá deste lado. Exato. Eu sempre digo que enquanto não tivermos uma lei de mecenato regulamentada, vamos ter esta cultura, como ele está a dizer, coxa. Por exemplo, ele está a dizer que o mercado cultural está em Maputo. Mas em Cabo Delgado está lá o maior projeto de gás da África. No Niassa está a explorar não sei o quê, não é Manica, por aí fora. Exato. Quando eu falo de lei de mecenato, estou a falar de um mecanismo que liga artista, Estado e empresários. Não é? Então, mas isso tem que estar regulamentado. Nós temos uma lei de mecenato escrita há 32 anos e não está regulamentado. E não se reflete na vida dos artistas. Não sai do papel. Entende? Então, enquanto isso continuar, primeiro o artista continuará a ser visto pobre. Porque e isso, para mim, é muito mais grave. Numa situação em que hoje você tem 2 escolas de arte. Você está a graduar anualmente estudantes do ISARC e da Escola de Comunicação e Artes, que saem da universidade com profissão de artista.
Ou seja, eu costumo dizer, o estudante universitário que entra para o curso de engenharia, o estudante universitário que entra para o curso de medicina, é igual a que entra para o curso de arte na ECA ou no seu lugar. Mas na vida prática, é que esse estudante que é graduado no ISARC e na ECA já não tem as mesmas possibilidades de se inserir no mercado. Este que sai da faculdade de medicina, sai da faculdade de engenharia, pode ir trabalhar para o Estado, pode ir trabalhar para outro, e este outro não. E o que falta, o grande ausente para este que sai da ECA, este que sai do ISARC, é a lei do mecenato. O que é que eu penso? Da mesma maneira que costumo dizer em conversas com os artistas e com os outros, a lei de imprensa não foi uma dádiva do governo. Foram os jornalistas que escreveram a lei de imprensa. Foram os jornalistas que fizeram lobby na Assembleia da República para a lei de imprensa ser aprovada. Então, só haverá uma lei de mecenato no dia que os artistas sentarem e fazerem. Criança que não chora não mama. A lei de mecenato só virá ser uma realidade prática em Moçambique se os artistas olharem para isso com seriedade. E, neste momento, há condições, posso dizer, as condições para isso estão melhores do que era antes. Temos pessoas com licenciatura, temos pessoas com mestrado, inclusive temos pessoas com doutorado nas artes neste país, que têm capacidade, são capazes de interpelar o governo sobre esse aspecto. Eu acho que, enquanto esperar que seja o governo a escrever uma lei de mecenato, a arte continuará assim como continua até hoje. Sim, ali entra a questão que o Mano Jim falou. Os artistas não são unidos e não são amigos. Cada um puxa a sardinha para seu prato. Não são unidos. Existe uma associação dos músicos, mas tu vais ali à associação, praticamente o músico não vai lá. Há poucos associados. Quase que ninguém quer fazer parte da associação. É aquilo que o Mandino também falou, é uma questão política, porque a política define como funcionam as artes. Parece que a política quer, mas gosta de controlar os artistas a todo custo. A lei para a arte é só os artistas. O artista não tem um livre, uma posição em que um Estado diz, decidam lá, encontrem-se lá. O artista não tem em Moçambique. Qualquer artista que se dá bem, no final vai ter um cartão vermelho. Isto é que nós temos que achar maneira de não ser possível. Temos que definir isto como a arte, uma profissão, e o artista tem que seguir o seu caminho. Estamos a formar no ISARC, sim. Estamos a ficar na ECA, sim. Aonde é que vão trabalhar? Existe? Não existe. O que vai acontecer com essa pessoa da ECA? Há de fazer outro curso online de informática para ir trabalhar. ISARC forma muito, como posso dizer? Gestores culturais. Gestores culturais. Exato. Quer dizer, temos muitos gestores culturais que vêm do ISARC, mas já onde é que vão aplicar? Não temos estabelecimento, não temos. Podiam fazer, por exemplo, existe o ARPAC, existe as casas provinciais de cultura. Por que não um estágio nesses sítios? Existe a Companhia Nacional de Dança. Por que não vão fazer estágio? Existe a Companhia Provincial da Beira. Por que não vão fazer estágio nesses locais? Onde vão conseguir aplicar a teoria e a prática. E você vai ver muitas das pessoas que estão a dar aulas no ISARC. Muitos dos alunos do ISARC que eu vejo estão todos a falar filosofia e psicologia. Acho que tem dança, mas eu não acho que a dança seja a cadeira principal. No ISARC, Instituto Superior de Artes e Cultura. Escola de Comunicação e Arte. Para onde é que vão os alunos? Onde é que é aplicado? Não temos. Existe o INIC. Existe alguma formação ou alguma vistoria ou o Ministério interessa se vai, faz uma análise, psicanálise, o que está acontecendo? Os alunos que saem da ECA e ISARC saem mais filósofos, psicólogos do que artistas. Mas volto a repetir. Eu acho que os artistas têm que fazer o mesmo percurso que foi feito pelos jornalistas em relação à imprensa. Ou seja, não podem só reclamar, não podem somente observar, criticar. Tem que fazer qualquer coisa. Tem que se organizar, revisitar a tal lei de imprensa que foi escrita há 32 anos. Na altura que aquela lei foi escrita, o presidente da Assembleia, chamava-se Assembleia Popular, era Marcelino dos Santos. O secretário-geral era Fernando Ganhão.
Os dois eram poetas, mas a lei não foi regulamentada. Porque é vergonhoso o que se vive hoje. O artista fica doente, é preciso fazer coleta para curá-lo no hospital. O artista fica doente, a família tem que ir à porta do Ministério ou à porta da direção provincial para pedir dinheiro de medicamento. Artista diz que tem 60 anos de carreira, não tem um disco gravado. Artista diz que tem 60 anos de carreira, quando faz concerto toca as mesmas coisas. Quer dizer, você basta ver o cartaz que vai ser aquela tocar, você sabe o que ele vai cantar. Entende? Então, essas coisas todas, quem tem que resolver é o próprio artista. Não vai ser o governo a resolver tudo isso. Claro. Então, os artistas têm que dialogar com o governo. Os artistas têm que dizer como é que eles acham que as coisas devem ser feitas. Não é? A questão do patrocínio, a questão da música como profissão, a música como emprego. Não é? Como é que isso se faz? Mas a pessoa que deve se bater, na minha opinião, sobre isso, é o próprio artista. E o artista que sai do ISARC, o artista que sai da ECA, está preparado, estuda filosofia, estuda psicologia, estuda essas coisas, pode conversar com juristas e por aí fora. É um grande passo que foi dado. Temos pessoas, do ponto de vista intelectual, preparadas para escrever os textos, dialogar com juristas e fazer lobbies a nível da Assembleia da República, etc. Então, as associações culturais, como a Associação dos Músicos, outras associações aí, mostraram que não são espaços de aglutinação que marcam ou que resolvem a vida dos artistas. Então, tem que se buscar outras formas de organizar isto. Porque não podemos continuar assim. O músico é tão pai como um médico, é tão pai como um engenheiro, por aí fora. Tem as mesmas necessidades de se realizar. Vamos ouvir, provavelmente o Jim Romano também tem uma opinião em relação a esta conversa interessante que estamos a ter. Jim. Eu sempre combati com esta questão da organização dos músicos. Lembro-me de ter falado com 2 ministros da cultura, porque, naturalmente, eu agradeço bastante o governo moçambicano no que diz respeito aos ministros da cultura. Alguns consegui falar com eles a partir daqui da Dinamarca, apesar de alguns governadores, por exemplo, não querem falar comigo. E a minha pergunta foi sempre assim: olha, os músicos precisam de um sindicato. O sindicato dos músicos é uma organização, mas a organização essa organização não deve enquadrar nenhum membro do partido Frelimo ou Renamo, ou seja qualquer partido, porque ele tem que velar as questões dos músicos. Os músicos fazem um trabalho intelectual e devem ter uma certa liberdade, devem se sentir livres para contribuírem, para dignificar a sociedade. E um dos ministros diz assim para mim: Jim, sabes o quê? Esses já são desorganizados, pá. Eu acho que está bem, são desorganizados, mas vocês devem criar base para isso. Uma vez, penso que o telefonei, foi para quem, não sei se foi para o Azimbo ou o Mucaber. Não sei se estou em erro ou matar, fascismo, matar. Mas, olha, vocês deviam estar à frente disso, porque vocês são patronos. Vocês é quem conhecem e têm nome. Não, mas as pessoas que estão ali agora era o Fascismo Macamo. O Fascismo Macamo estava na presidência da República. E estava um outro que era um músico aí que estava no Comitê Central. Quer dizer, era o presidente, secretário-geral, todos eles, quer dizer, do Partido Frelimo. E o que acontece? Quem estava só como civil era o Baba, como vice-secretário-geral. Quer dizer, por que acontece? A minha opinião era que o sindicato funcionasse e eu pudesse apresentar, por exemplo, a organização aqui assim, porque a organização aqui na Dinamarca que tem mais ou menos 5.000 membros. E que cada membro sabe, quando eu desloco daqui assim, por exemplo, para ir tocar num sítio, eu tenho um subsídio de $250, além do cachê que eu vou receber lá onde é que eu vou tocar.
qualquer tipo de acontecimento, eu escrevo para a organização, eles estão ali, tem uma assistência. E tem dinheiro que sobra. Agora, os músicos, como disse aí o professor, não será possível, quer dizer, organizar ou exigir. Eu vejo os trabalhos dos músicos está tão desorganizados, outros tentam fazer sinfonia, tentam fazer, não sei, quer dizer, cada um quer estar à frente, e aqueles que estão à frente não deixam lugar para os outros. Essa luta sempre vai continuar sem que haja organização, sindicato, que é sindicato que regulamenta, por exemplo, o funcionamento dos músicos. Isso urge bastante que os músicos voltem atrás e pensam unissono. Temos bons músicos, o Maquiavel, o Azimbo, Stewart, outros, Dominguana, essa malta toda. Reunirem-se, olha, amigos, desta feita, nós também vamos fazer o nosso partido, que é o Sindicato dos Músicos, para defender os princípios dos músicos e não defender princípios dos políticos. É só isso, a minha opinião era essa. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos em conversa com o Jim Romana, ele que fala-nos diretamente da Dinamarca. Estamos também aqui com Vintan Naface, grande músico que toca e encanta, e também estamos com o professor Guilherme. Eu, falando sério, gosto de ouvi-lo falar, como também ao Jim e também ao Vintan. E estamos a falar hoje, estamos a trazer um tema super interessante, que é a identidade moçambicana ontem e hoje. Talvez vá agora perguntar ao professor, depois eu volto aqui para o Vintan Naface. O que é que nós perdemos, no entanto, que identidade moçambicana ontem e hoje? Mas antes disso, queria só mostrar aquilo que eu disse sobre a questão de identização. O Jim estava a falar que convidou um músico para tocar com ele, mas eu não conseguia entrar naquela escala. Ou seja, ele estava a tocar música com base nos ritmos tradicionais da sua terra. Exato. Com a sua especificidade, que talvez não entrasse na escala daquele outro. Então, esse é um aspecto de identização muito importante que referimos. Exato. Como eu disse no início, há uma relação entre memória e identidade. Quer dizer, o que memória, é que nós perdemos e ganhamos, sim, na verdade? Quando falo de memória e identidade, nós somos uma construção histórica, não é? Nós temos uma nossa história como país, temos a nossa história política, que temos a nossa história cultural, etc. Há muitas coisas que se tentaram fazer como marcas transversais da moçambicanidade, entre elas a unidade nacional. Outras, por exemplo, são os festivais nacionais de cultura. Eu estive em Cuba, não é? Eu vivi em Cuba de 1979 a 1984. Entre as coisas que Cuba foi, posso dizer, o primeiro laboratório da moçambicanidade, em que, por exemplo, todo mundo lá eram estudantes provenientes de todos os distritos do país. Representantes de todos os grupos etnolinguísticos do país. Nós temos que dançar, os do norte tinham que saber as coisas do sul, os do sul tinham que saber as coisas do norte. E esta socialização também já começava no barco, não é? Não, eu não fui de barcos. Não foi de barco. De barco foram em 77. Muito bem. Eu fui de avião. Foi a primeira leva, a primeira e a segunda leva. Eu fui no Boeing 647 das linhas aéreas de Portugal. E fui de calças. Porque os 77 foram de calções. Então, mas o que acontecia ali? Dentro a organização era quase militar. Ali havia uma secção de 10 pessoas, não é? Havia pelotões, aquela coisa de organização militar que foi transferida por ali. E havia uma rigorosidade aquela questão de 10 pessoas, fossem 10 pessoas representantes de cada província, não é? Havia o cuidado de não calhar com a pessoa do teu distrito para evitar falar a língua do teu distrito, da tua terra, que o outro não percebesse. Que são essas distorções matar a tribo para construir a nação. Não é? Então, há certas coisas que, historicamente falando, na altura em que elas aconteceram, porque temos que contextualizar, foram muito positivas naquela altura.
Nós, por exemplo, eu até hoje tenho dificuldade de perguntar à pessoa de que província é. Quer dizer, nós isso para nós não nos diz nada isso. Eu não tenho que saber, conheço alguém, quer dizer, não me vem na cabeça que tenho que perguntar de que distrito De que distrito é, a província. Eu fui socializado nessa panela de moçambicano, na realidade histórica, naquela realidade histórica que eu tinha que saber dançar mapico, saber dançar nhau, enfim. Há muitas canções que eu canto, nem sei o que significa, mas que eu canto, não é? Porque é uma canção de mapico, porque é uma canção de jauá, é uma canção de samba, por aí fora. Então, há muitas coisas que vão se perdendo. Por exemplo, lembro-me, eu comecei a dizer poesia pela primeira vez no dia 25 de junho de 1975 no meu bairro. 25 de junho de 1975, há 50 anos. Lá no bairro, aos sábados, aos domingos, as pessoas reuniam-se, havia danças. As pessoas dançavam zoré, dançavam pico, dançavam... Hoje isso não existe. As gerações atuais não sabem. Se você pergunta o que é pico, não sabe. Você sabe o que é zoré, não sabe. Xigubo, não sei. Talvez tenha visto na televisão. Havia coisas que se faziam. A panela da moçambicanidade era uma panela real, viva, que se fazia através da dança, essas coisas, etc. Hoje, há um esforço de uma outra coisa. As televisões, como vocês, fazem programas de culinária, tentam transversalizar certas coisas, mas não era como acontecia naquela altura. Então, eu acho que nós temos que, como eu digo, a identidade é uma construção. Então, nós temos que pensar isto. Penso que aquelas vestes do Obasanjo, daqueles generais nigerianos, aquilo ali, alguém pensou que se eles vestirem dessa maneira, vão criar uma certa identização do que é ser nigeriano. Aliás, você vê conferências internacionais, Cimeira do Chefe de Estado, você consegue ver que aquele é da Nigéria, aquele não sei o quê. Mas entre nós e de Angola é difícil você perceber. Se não ver a bandeira, você não consegue distinguir qual é de Moçambique e qual é de Angola. Não é? Se você puser Angela Davis, Graça Machel, Alice Walker, ou não sei o quê, dificilmente você vai distinguir quem é de onde vem. Mas se você for meter lá uma senhora da Suazilândia, vamos dizer, aquela é da Suazilândia. Isto então leva-me a perguntá-lo, a nossa identidade está sendo construída por nós ou está sendo imposta de fora? Nós estamos num mundo de globalização. Então, nós temos que nós não podemos nos deixar apagar para a globalização. Nós temos que lutar por manter aquilo que é nosso. Porque senão vamos ficar sem nada. Não é? Vamos ficar diluídos. Não é? Então, da mesma maneira que há um esforço dos nigerianos, há um esforço dos árabes, há um esforço... Eu estava a falar aqui sobre a questão iconográfica dos índios. Você vai ver os bororos, os ticopia, eles têm desenhos na pele, mas são diferentes. Você consegue dizer que aquele é bororo, aquele é ticopia. Aqui em Moçambique existe tatuagem de Nampula, existe tatuagem no Planalto, mas você sabe distinguir que este é do Planalto, aquele é de Nampula. Entende? Há aspectos de identização que vêm da cultura, que vão sendo mantidas, continuam, outras não. Exato. Não é? Então, nós temos que deixar a cultura respirar. Nós não podemos, ter o modelo português, o modelo europeu como padrão, como parâmetro de cultura. E nós temos esse problema. Não é? Quanto mais europeizado, quanto mais portuguesado, quanto mais inglesizado, melhor é. Mas isso dilui-nos. Exato. Não é? Exato. Professor Guilherme, deixe-me lá levantar, deixe-me puxar o Vintan na face aqui a meio. Vamos lá, Vintan. Bom, esta questão que eu coloquei ao professor Guilherme também gostaria de ouvir de si, não é? Porque é músico, está em contacto permanente com a arte. A identidade nacional, moçambicana neste caso, ela é construída ou é imposta, sabe-se lá de quem? Porque esteve aqui o professor a falar num aspecto importante. Quando vê a comitiva moçambicana é difícil de diferenciar de onde é que estes são.
Mas quando a gente vê o Senegal, o senegalês ali, a gente já sabe, este é senegalês, este é um indiano, por aí afora, não é? Sim, a gente foi, principalmente quando foi imposta a ideia da criação do Homem Novo, começa ali esta coisa de tirar a cultura como se fosse, olhar para a cultura como se fosse algo atrasado, olhar para a tradição como algo que está atrasado, tem que estar à parte. E fomos trazendo até cá. Então, neste momento, há uma tendência de querer voltar. Exato. Há uma tendência de querer voltar. Felizmente, talvez porque os holofotes não estavam tão intensos como em Maputo, na região fora da capital ainda tendem a manter. Porque talvez os holofotes ou a sociedade não está lá em cima a tentar chicotear. Isso está errado. Você fala um pouco de Xangá na cidade de Maputo. Epa, não fala landinha aqui, sai daqui, pá. Ou quando erras o português, quando quenhas o português, mistura com Xangá numa coisa. Epa, não sabe falar português. Então, aqui a sociedade está de olho em ti. Se não tens uma marca, não sei o que, então você está fora, você não faz parte. Lá fora ainda mantém, principalmente nas zonas fronteiriças de Moçambique, ainda consegues notar a questão tradicional patente. Muito bem. Dos dois países. Se faz a fronteira Moçambique-Zimbábue, vais encontrar. Moçambique-Zâmbia, vais encontrar. Moçambique-Malawi, vais encontrar. Moçambique-África do Sul, Moçambique-Tanzânia, vais encontrar. E nessas zonas ainda estão patentes aquela, por exemplo, os Macondes ainda têm o ritmo de iniciação. Isso ainda nós fazemos. Ainda fazemos-lo com muito gosto. Então, ainda estamos a tentar, por exemplo, este fim de semana vão ser agora, dia 18, Aqui na zona aqui militar. na zona militar. Na zona Olha militar. só, a gente tem a cultura no centro da capital. Ainda mantemos. Exato. O tufo da Mafalala mantém também no centro da capital. Então, a gente ainda tende, talvez porque estamos fora do nosso habitat. Talvez o estar fora do nosso habitat nos faz a gente ter isto como uma âncora de nos manter vivo numa sociedade que está a impor mudanças radicais da globalização, das marcas, da imposição, das perucas, das marcas dos Rolexes, do tipo de carro que vestes, que conduzes. Então, talvez seja esta coisa de estarmos fora do habitat que nos carrega, que é a única forma que a gente tem de sobreviver, de ser eu. Muito bem. Eu acho que talvez seja isso que anda com Muito bem. Vamos à música, depois vamos ouvir o que é que o Jim Romano também tem a dizer em relação a isto. Vamos cantar. Vamos cantar. Primeira vez vou cantar playback, é? Sim, eu sei disso. Eu primeira vez, é por isso que eu falei do CPUA. Eu não estou a ver aqui nada assim parecido, nem Ambira. Eu estranhei isto. Vamos lá ver como é que sai. É que os instrumentos estão arrumados, como estou de viagem daqui a nada, então já está tudo arrumado, então Leve-me consigo a Lisboa, tá bem? Vamos. Vamos à música. Epa, primeira vez, na face, telespectador. Inédito. Venu vakaida tuva posele Vini sindimba na vanemba Tunda uka kwetu kumwe njomba Vini sindimba Vana venu vakaida tuva posele Vini sindimba na vanemba kwetu komwedako kwetu kumwidumiko kwetu kunangadi
wetu tunda ukatunda posela imi majele imi mambonda bana venu vakaida tuvaposele limi mwemunda kutunga dinyedi na vanemba ukaja wetu tunda ukatunda posela limi majele limi mambonda bana venu vakaida tuvaposele tulimi mwemunda kutunga dinyedi na vanemba Katagwo ne mtumwa nangumwanda ne kukaja nigama mene dimende nigavateje vanganje tugavina sindimba nelopo 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 tuvine sindimba tuvine sindimba tuvine sindimba tuvine sindimba Uau! Jaime Romane, então, o que achou da música do Vintan na face, mesmo quase que na reta final do programa, né? É verdade. O que achou da música do Vintan? Eu dancei que me cansei, não é? Mas foi tão bom, tão prazeroso, não é? A expressão mímica, apesar, porque não é todo o verso que eu consegui ouvir aqui. Exato. Mas alguma das vezes aquilo que mexeu com vocês, e essa senhora aí parece mesmo lá essa senhora é de onde? Ela é da Catembe. Eu sou de Maputo mesmo. Ela é da Catembe, Jim. É da Catembe. É da Eu Catembe. sou da Do outro Catembe lado da mesmo. Bahia, não é? Mas Para ser da zona, a música é muito contagiante. é muito contagiante. muito. Yeah. Muito. Eu imagino, então, como orquestra, a coisa bem apresentada. É um show. Eu não sei se é um rumba este. É um rumba. O que é? por aí, gosto para rumba, É um sabor. Eu tinha uma opinião. Não sei se é me permitida, era. Assim, à vontade. rapidamente. A música
eu faço assim, faço uma música, então estou com um colega que já tocou em 150 CDs com artistas aqui assim. Yeah. E ele, então, quando acompanha, porque já ensaiei com ele durante uma semana, quando vou apresentar, a música é acústica, quando vou apresentar, meio de 200 pessoas sentadas, depois da terceira, quarta música, apresento cada elemento. Eu apresento ele como o melhor solo que eu conheci em Dinamarca. Shit, man. Então o gajo faz, aumenta o volume, começa já a tocar rock. Mas, Ao invés de continuar no ritmo, né, no ritmo tradicional, começa a fazer aquelas gincanas, não é? Agora, há outro músico, um musicólogo que ia tocar comigo, um saxofonista, um bom saxofonista, docente do conservatório. Então, eu convidei ele para tocar comigo. Então, quando ele vai tocar, vem gravar, grava-me 4 músicas. Disse assim, Jim, afinal, a tua música não é blues, como outro disse. Blues? Já. Ele disse que era blues, disse que sim. Eu disse que a minha música não é blues, mas você pode fazer essa música, é uma música virgem. Você pode fazer daquilo que você quer dentro da música. Eu, por exemplo, se eu chego aí, trabalho a música, sou produtor, trabalho uma música aí, faço daquela música o estilo que eu quiser. Exato. Entende? Muito bem. Então essa música é muito rica. Exato. Jim, o nosso tempo, na verdade, já se foi. Eu, como tenho dito sempre, há mais marés do que marinheiros. Ainda voltamos a tê-lo cá no nosso Moçambique no Coração para um bom paleio, não é? Obrigado, mas eu agradeço também, foi muito valiosa a contribuição do professor e desse senhor artista. Como se chama o nome de um... Vintani Nafasi. Vintani Nafasi. Vintani Nafasi, já. É muito, muito frutuoso e muito vantajoso conhecê-lo. E eu sinto-me honrado vocês lembrarem-se nesse ponto de debate para eu contribuir com algo pouco que eu conheço. Muito obrigado, professor Guilherme. E para mim, eu disse, foi uma honra estar aqui a conversar, conhecer o Vinta e interagir mais uma vez com o Jim. Foi para mim interessante. E discutir essa coisa de identidade que é complexa, é polissêmica. Como dissemos, é uma construção e se você chamar outras pessoas, vai ter outras perspectivas sobre os mesmos assuntos. Mas foi muito bom estar aqui durante esta hora e meia a discutir identidade. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, nós aqui agradecemos. Ainda voltamos a tê-lo cá, com certeza. Pois. Exato. E despedimos também do Vinta. Obrigado, Nosso tempo já se foi. Foi. Assim, quando se fala coisas boas, o tempo foge. Exato. Se estivéssemos a falar coisas que não interessam, o tempo ia ficar muito, mas quando falamos coisas boas, o tempo vai. Mas antes, deixe-me, eu não tive a oportunidade de falar da sua música. Eu amei esta Espetacular. Muito Já obrigado. tens 2 bailarinos garantidos. Tantas músicas que Opa! Dois bailarinos Produção, por videoclipe. E sim, 2 garantidos. Videoclipe. Exato. Então, foi um prazer mais uma vez. O prazer é todo meu, muito obrigado. Nada por isso. Muito obrigado, Volte muito obrigado, mais muito obrigado, vezes. professor. Volte mais vezes. É o mano Jim também, muito obrigado. Vou pedir o número com Osvaldo. Amanhã ligo quando chegar em Lisboa. Isso. Vou ligar. Muito Acho bem. que essa amizade não pode. Não essa pode conversa terminar não pode aqui. parar. Há muita coisa ali para eu beber. Exato. E ali com o doutor também há muita coisa também para eu beber. Eu sou verdade. artista em ascensão. Exato. Então, tudo que for bom, eu vou cefar, vou colher para mim. Muito Então, bem. obrigado pela Nós é quem agradecemos. Muito obrigado mesmo, Nate. É verdade. Fechamos assim mais uma edição do nosso Moçambique no Coração. Será que temos tempo para mais uma música? A última? Bom, Temos produção? Vamos ver se ainda nos sobra, mas em todo caso, Mas ele então, vai. exatamente, vai fechar aqui as portas do nosso Moçambique no Coração. Prometemos voltar numa próxima edição e enquanto isso não acontecer, não se esqueçam Essa é a do mais música do importante. Viver para servir. E servir para viver. Até lá, fique muito bem. Tchau. Música Obrigado. aí, pintando na face. Tchauzinho.